porque o exército russo informou que começou a treinar os reservistas para a guerra na Ucrânia. Então vamos conversar ao vivo com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que vai trazer todos os detalhes da informação para a gente. Luca, bem-vindo. Como está funcionando essa preparação? Imagino que muitos estejam surpresos, assustados, né? Exato, Daniel. Boa noite a você, a Lívia, a todos que nos acompanham. A gente sabe que desde a semana passada aquela mobilização é feita pelo presidente Putin de 300 mil reservistas, inclusive a maior mobilização desde a Segunda Guerra Mundial feita pela Rússia, ela tem promovido grande caos social, com manifestações dentro do país e milhares de russos deixando a Rússia. A gente viu que hoje as autoridades do Cazaquistão, esse país na Ásia Central, que faz fronteira com a Rússia, registrou a entrada de 98 mil russos na última semana, além, é claro, de outros países como a Finlândia, a própria Bielorrússia e também a Geórgia. Nesse sentido, aqueles que ficaram no país e foram chamados para o exército já começam a ser mandados para as bases de treinamento, as bases militares, principalmente em localidades nas fronteiras com os países bálticos e com a Ucrânia, a cidade de Rostov, na Rússia, muito próxima aí da fronteira com a Ucrânia, também levando eles para a Crimeia, essa região que foi anexada de forma bastante contestada pelos russos em 2014, além, é claro, do exclave de Kaliningrado, esse que fica aí entre a Polônia e a Lituânia, e também tem uma base de lançamentos nucleares, o que causa grande temor nos europeus. A gente vê bastantes jovens sendo levados, aqueles que não conseguiram sair. O que as imagens mostram é que os treinamentos começarão já de forma bastante intensa para que eles se familiarizem com novos tipos de armamento, considerando que eles, por serem reservistas, já estão um pouco enferrujados, se assim podemos dizer, no aspecto das táticas militares utilizadas pela Rússia nessa guerra. É algo que o Ocidente condena veementemente, mas nós sabemos que o presidente Putin tem sofrido grande repúdio pela sua própria população, em mais de 30 cidades com grandes manifestações e tantas outras pessoas, muitas famílias inteiras, inclusive, deixando a Rússia em meio a essa mobilização. Pois é, Luca, e ainda falando dos desdobramentos do conflito no leste europeu, o governo russo voltou a trocar farpas com os Estados Unidos e o motivo da vez são os gasodutos Nord Stream, não é? Sim, para atualizar a nossa audiência, nós já passamos isso aqui durante os jornais da Jovem Pan, que houve um vazamento dos principais gasodutos que leva gás da Rússia pelo Mar Báltico até a Alemanha e depois é redistribuído pela Europa, o Nord Stream 1, e inclusive sismólogos dinamarqueses disseram que foi uma explosão que promoveu isso, o que levantou a hipótese de sabotagem, mas a grande pergunta é quem se beneficiaria com isso, porque os russos precisam vender o seu gás, tendo os europeus como os principais compradores, ao mesmo tempo que os europeus precisam comprar. Então, nessa hipótese de sabotagem que foi levantada tanto pelos russos quanto pelos ocidentais, os russos acusam diretamente os Estados Unidos, pegando uma fala antiga do presidente Biden em fevereiro desse ano, que caso a Rússia invadisse a Ucrânia, o planejamento do Nord Stream 2 estaria totalmente acabado. Então, eles utilizam exatamente esse tom mais ameaçador do Biden em fevereiro para justificar aquilo que possa ter acontecido agora. O grande ponto é que ninguém conseguiu descobrir e a tentativa de recuperar, ou pelo menos restaurar esse gasoduto o mais rápido possível para que aquele pouco gás que já estava sendo transmitido fornecido pela Rússia para a Europa nesses últimos meses continue chegando, principalmente agora que já estamos no começo de outubro praticamente, onde as temperaturas abaixam e com certeza isso será fundamental para as indústrias e também os domicílios em toda a Europa. Pois é, a polêmica em torno do vazamento desse gasoduto também inunda as redes sociais e também os veículos de comunicação na Europa. Claro que o Luca Bassani continua monitorando os principais assuntos e volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Valeu, Luca, boa noite. Seguimos com análise e opinião. José Maria Trindade, justamente em relação ao primeiro assunto trazido pelo Luca Bassani, a convocação dos russos, daqueles homens, o treinamento dos reservistas. Isso soa como blefe, estratégia de guerra de Vladimir Putin, ou o seu prognóstico entende que, de fato, trata-se de um reforço para o fronte de batalha? É lamentável porque, na verdade, não é nenhum blefe, porque é um ato concreto, né? Isso não é barato, isso tem um custo muito alto, o custo financeiro, né? É convocar os reservistas e treiná-los, né? Fazer essa convocação, e tem um custo também de imagem muito grande.
Nenhuma família gosta da ideia de um filho seu ser enviado para uma guerra que alguns acham lá que nem existe, né? Então já é um treinamento, né? Um exército, geralmente, quando ele é bem organizado, ele tem um que está em atividade, né, na ativa, e outros 4 que estão mobilizados. Tem uma seção de mobilização, todo o exército tem, que sabe exatamente o endereço de cada um e mantém tudo informado para, em caso de necessidade, convocar. E é isso que está sendo feito, esse contingente. Uma indicação de que a guerra para a Rússia vai continuar e a ideia do Putin não é não aceitar aí esta retomada de territórios lá na Ucrânia que eles já conquistaram. É um mau presságio e ameaça de guerra continuar e se intensificar.